versículo 6. Ficaremos só com o versículo 6, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, em outras versões, quarto, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa mensagem, a introdução dessa mensagem, esse versículo, ele vem nos ensinar, nos mostrar a verdadeira oração. Aquela oração que ninguém está te vendo, é só você e o Pai. É só você e o Pai em contato, aquele íntimo. Eu quero perguntar nessa noite: quantas vezes hoje tu entrou no íntimo com Deus? Ou essa semana, você e Deus no íntimo? O Senhor tem falado sobre intimidade, comunhão nessa noite. O contexto de Mateus 6, ele vem nos mostrar que naquela época, 2000 anos atrás, a hipocrisia religiosa era comum. Por isso que Jesus está falando: entra no teu aposento e fecha a tua porta. Porque naquela época os fariseus, eles oravam em público, eles queriam que as pessoas vissem. Eles iam jejuar e ficavam com aquela aparência de sofrido, para que todo mundo olhasse: está jejuando. Quando eles iam dar esmola naquela época, eles queriam receber aplausos. Eu fico pensando nos dias de hoje, não é diferente. Vocês olham lá os blogueiros, vocês olham lá os youtubers, e eles estão lá tirando foto, mas está lá mostrando que está abençoando a vida de alguém, contribuindo com a vida de alguém. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não é isso que Deus quer. Deus quer um coração sincero. Deus quer uma oração honesta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não está preocupado com a aparência do ser humano. Não. Deus ele não está preocupado com a tua fala. Se você fala bonito, se você fala de uma maneira importante, de uma maneira forte, Deus não quer isso. Deus quer a sinceridade do teu coração. Não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias que você está vivendo, seja bom ou seja ruim, Deus ele quer ouvir a sinceridade do teu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Samuel, 1 Samuel, no seu capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como que os homens veem, pois os homens olham para o que vê diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nesse momento, nessa fala aqui, Samuel está indo escolher Davi como rei. Mas antes ele chama o pai de Davi, e entra aqueles irmãos de Davi, tudo forte, tudo homens bonitos, apresentável. E Deus fala: eu não olho pela aparência. Meu amado, minha amada, nessa noite o Senhor está dizendo: não importa a sua estatura, não importa a sua conta bancária, não importa o que você tem ou deixa de ter, Deus ele quer apenas a sinceridade do teu coração. O Senhor ele não ouve: se a pessoa tiver mais dinheiro, Deus vai ouvir. Mas se a pessoa tiver mais arrumadinha, esse Deus vai ouvir. Não. O Senhor nessa noite me trouxe para dizer para vocês nessa noite: Deus ouve um coração sincero. Não importa a conta bancária, não importa a estatura, se tem ou se não tem, Deus quer apenas um coração sincero nessa noite. Glória a Deus. Mas o tema da mensagem, meu pastor, hoje é o rei que vê em secreto. E a mensagem que foi lida é isso: o rei que vê em secreto. Deixa eu contar. Uma certa vez, há muitos anos atrás, um período medieval, uma certa vez um rei muito poderoso, muito rico, e ele fazia uma certa seletividade para os seus servos. Não era qualquer servo que trabalhava para esse rei. Não bastava só entregar um currículo, não bastava só dizer: meu Deus, meu rei, eu preciso trabalhar. Não era dessa forma não. Ele chamava o seu primeiro-ministro, e ele preparava o quarto e falava para o primeiro-ministro: me chama o primeiro candidato. E
Então o candidato entrava no quarto do rei e o primeiro-ministro dizia para o candidato: organize o quarto do rei, limpe o quarto do rei, e daqui a 1 hora eu volto, e se tiver tudo ok, eu te dou o aval se você vai trabalhar ou não. Mas o rei, ele planejava algo. O rei deixava moedas de ouro espalhadas, o rei deixava pedaços de diamantes espalhados, o rei fazia umas pegadinhas e ele se escondia. O rei se escondia por detrás de uma porta secreta e ele ficava olhando o que os candidatos iriam fazer. Então o primeiro candidato entrava, louvado seja o nome do Senhor. E aí na hora que ele entrava, ele começava a olhar as moedas, e ele olhava e via que tinha umas pecinhas de diamante ali. E o primeiro candidato olhava e falava: o rei tem tanto, o rei tem tanto, mas que ele não vai se importar se eu pegar uma moedinha aqui. O rei tem tanto, ele não vai se importar se eu pegar uma pedrinha aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela voz sussurrava para aquele jovem: pega, o rei não precisa, pode pegar, o rei não vai se importar. Então o jovem, cobiçado por aquela tentação, ele botava aquelas moedinhas no bolso, terminava de organizar o quarto. Então quando dava 1 hora depois, o primeiro-ministro chegava: terminou? Terminei. Então pode vir, me espera naquela sala que já eu falo contigo. Então o rei aparecia para o primeiro-ministro e o primeiro-ministro dizia: e aí, rei, foi aprovado? O rei: não, ele me roubou, ele pegou o que não devia, ele colocou a mão aonde não devia. Então o rei falava para o seu primeiro-ministro: esse está reprovado, esse não serve para trabalhar para mim. Então o primeiro-ministro ia e falava: você foi reprovado, antes tira suas moedas do bolso. Então o primeiro-ministro fazia um novo teste, chamava mais um, dessa vez foi uma jovem, e ela toda animada, empolgada, porque ela iria organizar o quarto do rei, uma grande oportunidade. Então naquele momento o primeiro-ministro falou: você tem 1 hora para organizar, arruma a cama do rei, deixa o lençol puxadinho, passa a vassoura, deixa tudo bonitinho, daqui a 1 hora eu volto. Então aquela jovem começou a arrumar o quarto, foi arrumando a cama do rei, e quando ela olhou debaixo da cama, uma pedra de diamante. E ela ouviu uma voz dizendo: pega, o rei nem sabe que essa pedra está aí, ele nem vai perceber você saindo, você é tão pobre, sua família precisa tanto desse dinheiro. E ela disse: não, isso é errado, é o rei. Não, que isso, o rei tem tanto. E ela não aguentou, e ela pegou aquela pedra e botou no bolso. 1 hora depois, o primeiro-ministro chega: terminei, me espera naquela sala. Então veio o rei e fala: foi reprovada. Ela pegou o que não devia, colocou a mão aonde não devia. Então o primeiro-ministro chega para aquela jovem e fala: você foi reprovada, mas antes me devolva a pedra de diamante. Então o primeiro-ministro pensando: e agora com quem eu vou chamar? Não tem trabalhadores, o rei precisa de servos e não tem servos, como que eu vou fazer? Então o primeiro-ministro olhou um jovem muito pobre, e ele chamou aquele jovem e falou: tu queres trabalhar para o rei? Tu queres servir ao rei? E o jovem: quero, eu preciso desse salário, minha família é tão pobre. E o primeiro-ministro falou: então venha comigo, está vendo esse quarto, o quarto do rei? Arruma esse quarto, deixa esse quarto bem arrumadinho, bem limpinho, daqui a 1 hora eu volto. Então o rei já deixou tudo preparado, tudo escondido, um monte de pedra, colares, e o rei se escondeu novamente atrás de uma parede secreta. E aquele jovem então começou a limpar, começou a organizar, começou a colocar os potes. Ele viu um monte de moeda espalhada, ele viu um cordão de ouro grande, bonito, ele viu pedras preciosas espalhadas, e ele escutou aquela voz: pega, o rei não precisa disso, e o rei não está nem te vendo, pode pegar. E aquele jovem: não vou pegar porque minha mãe me ensinou que eu não devo pegar aquilo que não é meu, minha mãe me ensinou que eu não posso pegar aquilo que não me pertence. E ele continuou arrumando, mas aquela voz ficou na cabeça dele: pega, ninguém está vendo, só está você aí, ninguém está te observando. E ele ficou pensando: e agora pego ou não pego? Minha família é tão pobre, tão necessitada, o rei não vai nem sentir no bolso isso. Mas ele: não, deixa quieto. Ele continuou arrumando, ele foi arrumando o quarto, e ele continuou aquela voz: pega. E ele disse: não vou pegar, porque a minha mãe ensinou para mim que o Deus que eu sirvo, ele tem poder,
e autoridade para me dar tudo o que eu preciso. Eu não vou pegar. E ele falava isso em voz alta, e o rei escutando isso. E o rei só observando. Foi se passando o tempo, aquele jovem arrumando tudinho, arrumando a quarto. Quando ele foi arrumar o lençol, tinha tanta moeda de ouro debaixo do lençol. Aquele jovem então recolheu todas aquelas moedas. E ele foi botando dentro de um potinho. Mas ele viu uma moedinha lá e falou: não vai sair, não vai fazer mal. Ele botou aquela moeda no bolso e ficou arrumando o quarto. Mas de repente ele ficou: não, isso é errado. Minha família nunca ia aprovar, minha mãe nunca ia aprovar. Ele devolveu aquela moeda. Eu não vou pegar porque não me pertence. Eu não vou pôr a mão nisso porque não é meu. E o rei observando. Então, quando deu 1 hora, o primeiro-ministro chegou. Terminei. Me aguarde naquela sala. Então, o primeiro-ministro chega para o rei: meu rei, e esse jovem foi aprovado ou não? Então o rei fala: esse jovem, da qual tinha necessidade, da qual padecia necessidade e tinha motivos para pegar o que não era dele, ele não pegou. Ele até tentou, pensou em pegar, mas ele devolveu. Chama aquele jovem. Então o primeiro-ministro entra naquele quarto e fala para o jovem: vem, que o rei agora quer te conhecer. Então o jovem fica diante do rei todo impressionado, e o rei fala: meu jovem, eu observei tudo em secreto o que você estava fazendo. Tudo que você quis fazer, tudo que você falou, eu observei cada detalhe das tuas ações. Quando ninguém estava te observando, eu estava te observando. Quando você falava consigo mesmo, sozinho, sem ninguém te ver, eu estava te vendo. E você foi aprovado no oculto. Você está aprovado no oculto. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo manda perguntar para a igreja: será que tu estás aprovado no oculto? Será o que você está fazendo no oculto tem agradado ao rei? Aqui na igreja você está diante de todo mundo. É fácil ser aprovado aqui na igreja, meu pastor? É fácil estar aqui de terno, gravata, estar aqui no púlpito ou aí na nave da igreja? É fácil, mas em casa, e na escola, e no futebol, e na faculdade, será que estamos sendo aprovados? Será que o rei está se orgulhando da nossa posição? Será que o rei tem admirado a nossa maneira de falar? Ou será que o rei tem se entristecido conosco? Será que o rei tem olhado com um olhar de tristeza porque estamos sendo reprovados? Meus amados, nessa noite, o Senhor está dizendo que Ele apenas tem um coração sincero e verdadeiro. O Senhor conhece a minha e a sua necessidade. A palavra do Senhor diz que Ele é dono do ouro e da prata. Aquilo que Ele quiser, Ele te dá. Aquilo que você tiver necessidade, Ele te dá. O Senhor está dizendo nessa noite: não é necessário você pegar o que não é seu. Não é necessário, talvez, você desejar aquilo que não te pertence. O Senhor está dizendo nessa noite, seja para qualquer um nessa noite: o Senhor que vê em secreto é Ele que te dá a aprovação. E quem trabalha para o rei, meu irmão, quem trabalha para o rei tem tudo. Quem trabalha para o rei tem tudo. Quem serve o rei de nada tem falta. Mas você pode se perguntar: mas por que então tem passado tantas aprovações? Você pode se perguntar nessa noite: então por que eu tenho passado por tantas dificuldades? É o rei te observando até onde você vai. É o rei te observando se você tem sido honesto e verdadeiro na presença dele. Porque é fácil estar aqui, é fácil demonstrar para todo mundo que somos cristãos, mas e lá fora? Será que quando alguém se levanta contra nós, temos a postura de cristão? Será que quando estamos jogando bola, seja o que for, será que estamos na escola, será que quando somos confrontados, somos cristãos? Eu hoje na EBD, eu dei um exemplo para a irmã Rê. Eu fui estacionar o carro aqui na frente, e assim que eu estava estacionando um carro, uma certa vez, um homem pegou um saco de lixo e jogou na frente do meu carro. E aí me impossibilitou de continuar a manobra. Eu falei: meu Deus, é hoje.
Eu peguei esse saco de lixo, joguei do lado, botei do lado, entrei no carro. Quando eu engatei a ré, que eu fui manobrar, ele pegou o saco de lixo e jogou na frente do meu carro de novo. Eu falei, meu Deus, é hoje. E eu sou sanguíneo, eu tenho essa questão sanguínea, já logo me levanto logo. Mas eu fiquei segurando, falei, que isso, vou segurar. Peguei o saco de lixo e coloquei novamente do lado. Quando eu fui manobrar, ele jogou o saco de lixo na roda do meu carro. Eu falei, ele está querendo alguma coisa. Peguei o saco de lixo, joguei no canto do muro, manobrei rapidinho o carro, não deu tempo dele jogar o saco de lixo no meu carro. Ele pegou e foi no meio da rua e jogou o saco de lixo. Eu peguei novamente, foi aquela briga, sabe aquele negócio de um joga um pega, foi bem isso aí. Eu peguei, joguei no canto do muro e virei as costas. Aí eu vi bem no fundo, lá, era só ter paciência. Quando eu olhei para trás, um bar cheio de gente me observando, e eu não tinha visto eles. Se eu tivesse me levantado e batido boca com aquele rapaz, aqueles homens, eu estava todo de terno, aqueles homens tinham falado, olha lá o crente brigando. Olha lá o crente. Então eu tive paciência em tentar contornar aquela situação. Quando eu me virei, eu só escutei lá, era só ter paciência. O Senhor está dizendo nessa noite, será o que estamos fazendo no culto tem agradado ao Rei? Será que o Rei tem se agradado com a nossa postura? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos ensina a orar em secreto, em intimidade com Deus. O Senhor diz, ora em secreto, ora ao teu Pai que vem em secreto. Mas o Senhor está dizendo, mas as bênçãos publicamente. Oh, glória! O Senhor está dizendo nessa noite, ora em secreto, pede ao teu Pai em secreto, mas a recompensa será em público. Oh, aleluia! O Senhor não abençoa ninguém em secreto não, é publicamente, é para todo mundo estar vendo, é para todo mundo estar contemplando o que você tem passado. Aquele jovem que foi aprovado por rei, o primeiro-ministro chamou todos os servos que trabalham para o rei e falou, esse jovem aqui foi aprovado. Esse jovem passou no teste do rei, porque no oculto ele fez o que era agradável ao rei, no oculto ele fez o que era reto aos olhos do rei. Aquele jovem teve a vida transformada, literalmente, mas não foi só a vida dele, a família dele foi transformada. O Senhor está dizendo nessa noite, quando você adota uma postura para com o rei, não só a sua vida sofre transformações, mas a tua família também. Eu não sei se você tem dependência de algo assim da parte do Senhor. Senhor, muda minha família. Senhor, ajuda-me alguém dos meus parentes. O Senhor está dizendo, começa por você. Toma a postura verdadeira de um servo mesmo. E o Senhor te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então quem é esse rei? Quem é esse primeiro-ministro? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Isaías, poderia se colocar de pé, por gentileza? O rei todo mundo já sabe, está mais na cara do que nariz. O rei é o próprio Deus, é o Deus que vem em secreto. Mas e o primeiro-ministro? A quem Deus dá a ordem para abençoar o povo? Está aqui o primeiro-ministro, é o nosso pastor. Ele é o primeiro-ministro, é ele que está observando e o rei está falando para ele, esse ali está aprovado, aquela ali está aprovada. O primeiro-ministro está aqui, e o rei está dizendo para o primeiro-ministro, observa aquele jovem, observa aquela jovem. E quando é aprovado diante do rei, o rei chama o primeiro-ministro e fala, pode liberar a bênção. Pode liberar a bênção. Pode abençoar. Pode liberar. Ele está aprovado. Ele está aprovado. Aquela ali está aprovada. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite eu te pergunto, será que hoje estamos aprovados pelo rei? Será que a nossa postura hoje, não vou dizer ontem não, nem semana passada, não, hoje. Será que hoje, desde a parte da manhã até agora, 19h45, será que fomos aprovados pelo rei? Será que estamos aprovados aquilo que fizemos no oculto? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem bênçãos nessa noite. O Senhor tem bênçãos nessa noite. Mas Deus está te perguntando nessa noite, queres tu ser aprovado? Amém. O Senhor está perguntando nessa noite, quem é que quer trabalhar por rei? Amém. Porque quem trabalha por rei
não anda de qualquer maneira. Quem trabalha para o rei não se prostra de qualquer maneira. Quem trabalha para o rei não fala de qualquer maneira. Quem trabalha para o rei não se comporta de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem desejo de mudar. A palavra do Senhor diz que Deus ele não se agrada que nenhuma alma se perca. Pelo contrário, é do agrado de Deus que toda alma, todo ser humano venha à salvação, venha ao conhecimento da verdade. E nessa noite eu faço esse convite para você. Quem aqui nessa noite quer trabalhar para o rei? Quem aqui nessa noite deseja ter um encontro com o rei? Quem aqui nessa noite quer ter esse encontro, essa comunhão com o rei nessa noite? O Senhor desde o início está falando, não é grandeza, não é conta bancária, o Senhor não procura nada disso. O Senhor só está procurando um coração sincero. O Senhor está procurando um coração verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É esse convite que eu faço para você nessa noite, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada. Talvez você entrou nessa noite aqui pensando, Deus não tem ouvido as minhas orações. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cansado, desanimado. Talvez hoje tenha sido um dia difícil. Talvez hoje tenha sido um dia complicado. Aquele dia que você fala, meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, eu estou a fim de parar. Mas o Senhor está dizendo, nessa noite eu tenho olhado o teu sofrimento. Aleluia. Eu tenho contemplado as tuas lágrimas. Eu tenho te observado no oculto. Oh, aleluia. E o Senhor manda dizer nessa noite para a igreja, não se preocupe, porque eu estou te observando. Nada do que acontece contigo passa desapercebido. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha entrado nessa noite apenas por entrar. Talvez você venha apenas por mais um culto. Veio só por mais um culto. Mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite, o rei está te observando e o rei quer te abençoar nessa noite. O rei quer abençoar a tua família nessa noite. Mas o rei está desejando uma postura da tua parte. Seja verdadeiro, seja sincero, coloque o teu coração na presença do rei. Não se importa com o que o mundo tem te oferecer, não se importa com aquilo que está diante dos teus olhos. O Senhor está dizendo, tenho eu muito mais para oferecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu faço um convite nessa noite. Aquele que quer se reconciliar com o Senhor, se tiver alguém aqui que não é cristão, se tiver alguém aqui que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor e quiser ter um encontro com o Rei nessa noite, se quiser ter um encontro com o Rei nessa noite e através do primeiro-ministro ser liberado uma bênção na sua vida, eu quero conhecer a primeira pessoa. Se tiver alguma pessoa, levanta as tuas mãos, venha até aqui na frente e nós oraremos por ti. O Rei quer ter um encontro contigo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. O rei não está exigindo cargo, o rei não está exigindo conta bancária, o rei não está exigindo estatura, o rei não está exigindo nada, apenas um coração sincero. Louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver ninguém nessa noite, que Deus conceda uma próxima oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu devolvo a direção